como que foi que você interpretou esse personagem na novela Laços de Família. Seja muito bem-vindo, Zé. Bom, eu agradeço, Elton, ao convite, vou estar sempre à disposição. Basicamente, em Laços de Família, muito cedo, ao receber os primeiros roteiros e tal, eu me dei conta de que o personagem estava sempre envolvido em situações muito cômicas, muito engraçadas e tudo mais, mas ele, o Viriato mesmo, ele estava enfrentando uma dificuldade terrível na vida, que era de não ter emprego, que era de ser submetido a ser sustentado pela mulher, e isso para um cara que não tem luzes, que não tem estudo, é uma coisa muito ruim. Uhum. Naquela época, então, há 20 anos, pior ainda. Ele não tinha um emprego fixo, na verdade, ele era um faz-tudo daquele lugar ali. E então, quando eu me dei por conta de que ele era impotente, ele estava impotente, estava broxa, em função das vicissitudes que ele enfrentava na sua própria vida, eu tratei de fazer uma interpretação em que ele estivesse deprimido, mesmo que se metesse em situações engraçadas, Aham. cômicas, tudo mais. Isso, na verdade, é uma coisa, praticamente uma obrigação do ator, né? Porque a gente ouve muito atores iniciantes, principalmente, dizendo: eu vou defender o meu personagem. Defender o personagem, na verdade, é defender os defeitos do seu personagem. Porque só defendendo os defeitos do personagem, se despindo do superego e indo a fundo naquilo que ele tem de pior, ou de problemas, ou de qualquer outra coisa, é que vai emprestar veracidade para aquele personagem. Então, o que acontece? Se você tiver, quem estiver nos assistindo aqui e estiver revendo a apresentação do Laço de Família, não vale a pena ver de novo, vai verificar um fato muito interessante e que foi, na verdade, uma coisa que eu fiz. O personagem não dá um sorriso durante toda a novela. Ele não ri É. nenhuma vez. Nenhuma vez. Mas todos riem dele, porque ele está metido em situações engraçadas e tal. E a impotência sexual, ela vem num segundo plano. Quer dizer, a impotência sexual é a consequência de um cara que está fracassado na vida naquele momento, né? E ela é tratada, na verdade, como uma coisa corriqueira, porque a impotência sexual é uma intercorrência que, se não for crônica, ela afeta todos os homens. E um dia ou outro isso vai acontecer. E se o cara Uhum. não estiver preparado ou para procurar ajuda, ou para procurar um psicanalista, ou um médico, um urologista, alguma coisa, ele vai conviver com aquilo, ele vai emprestar um tabu para aquilo que vai tornar a vida dele muito ruim durante um tempo, né? E naquela época ainda era o início desses remédios dilatadores de vasos, né? Como Viagra, como outros, né? Então, também não se tinha muito conhecimento dessa possibilidade e tudo mais. E eu optei, sim, em dar um tratamento digno para essa situação, porque eu achei que a novela vinha tratando de algumas coisas muito importantes, interessantes, e que, na verdade, até hoje, né, são coisas que não foram superadas. A impotência Uhum. sexual é uma delas. Né? Até hoje, as pessoas confundem masculinidade com virilidade. Né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque, se eu sou um homossexual, eu também posso broxar. Então, Sim. né? Quer dizer, a masculinidade, a condição de gênero de uma pessoa não se confunde com a sua virilidade. Né? O que torna a virilidade, digamos assim, vulnerável são os problemas que aquela pessoa está enfrentando que são capazes de se refletir naquele lugar. Uns têm úlceras, outros têm dor de estômago, outros têm problemas
de diversos tipos, e um sintoma muito recorrente é a impotência sexual. Então, junto com isso, na novela estava se tratando prostituição, estava se tratando sobre doenças terminais, estava se tratando sobre violência contra a mulher, né? Estava se tratando de impotência sexual, estava se tratando de... Tem mais uma coisa muito importante que o Manuel Carlos colocou na novela. Então, quem seria eu para transformar aquele personagem que poderia prestar um serviço tão valioso, né, num clown? Não, tinha que ser uma interpretação realista, né, e despida de qualquer pudor. Quer dizer, eu acho que o ator, isso é uma convicção minha, acho que faz parte da vida do ator, se ele quer ser mesmo ator, se ele é mesmo um ator, e uma atriz, evidentemente, uma atriz, né? Ele tem que deixar, toda vez que ele entra no estúdio, ele tem que deixar o super ego fazendo um lanche ali na salinha e tal. E, sabe, não tem não tem crítica. É o que mandam fazer e vamos fazer, né? É isso. Ô Zé, você pegou um papel, né, como eu disse anteriormente, com uma mensagem muito relevante, inclusive um tabu na sociedade, né? Poucos homens gostam de tratar sobre esse assunto, inclusive até as próprias parceiras evitam, né, de abordar essa questão. Quando você recebeu, foi incumbido, né, de você retratar esse assunto com o personagem, o Viriato, você buscou auxílio, você teve que fazer laboratório, você ouviu algum amigo mais próximo? O que você trouxe para compor esse personagem? Como eu disse, assim, você conseguiu passar a mensagem tão perfeita, de forma, em alguns momentos, né, de forma até humorada, sem ridicularizar o personagem, né, e até mesmo o próprio tema abordado por você, pelo personagem Viriato. Bom, sendo muito franco, eu sou um ator muito obediente à direção, né? E eu procuro, nem em televisão, pelo menos, não ficar compondo um personagem pré-estabelecido. Quando eu já vinha fazendo vários trabalhos na TV Globo, o meu primeiro grande trabalho na TV Globo foi em 1994, com a minissérie Incidente em Antares, que eu tinha um personagem muito importante, e já estreiei na televisão, na TV Globo, fazendo o papel do genro do personagem da dona Fernanda Montenegro, né? Então eu já passei de cara contracenar direto com a dona Fernanda Montenegro. E mais, quer dizer, naquela minissérie eu contracenei com Gianfrancesco Guarnieri, com Carlos Eduardo Dolabella, era a estreia do Alexandre Borges em televisão, Marília Pera, a dona Fernanda, o Paulo Betti, enfim, era uma minissérie, se você for olhar na ficha técnica, era uma minissérie cheia de estrelas, das maiores estrelas do Brasil, Cláudio Correia Castro, Paulo Goulart. Pelo amor de Deus, era assim, era uma coisa... E eu era um menino. E já fui direto chamado. Eu moro em Porto Alegre, continuo morando, nunca fui morar no Rio, sempre fiquei em hotel. E eu fui selecionado em Porto Alegre para fazer esse personagem no Rio de Janeiro. Então, isso para mim foi uma escola muito grande já, porque já entrei direto na jaula dos leões, né? E aprendi demais com essas pessoas. E mais, eles meio que me adotaram como sendo o iniciante mesmo. Quer dizer, o cara era o Alexandre Borges e eu. Nós estávamos estreando em grandes trabalhos. Antes disso, só tinha feito participações muito pequenas, em Dores para Maiores, TV Pirata, em Casos Especiais, em Comédias da Vida Privada. Já tinha feito diversas participações, mas pequenas. Um personagem realmente relevante e grande foi ali. Bom, mas quando terminou a série, eu voltei para minha casa, para minha cidade natal, que é Porto Alegre, e continuei trabalhando naquilo que eu trabalhava. Eu vivia de teatro, de locuções, né, comerciais, e de filmes publicitários como ator, né?
Essa era a minha vida. Bom, e cinema. Fazia muito curta-metragem, participava muito dos festivais de cinema de Gramado, como participo até hoje. O cinema sempre esteve muito presente na minha vida, né? Eu tenho agora, pelo menos, 3 filmes inéditos, longas-metragens inéditos parados em função da pandemia, né? E importantes. Certo. E importantes, né? Bom, o que aconteceu? Eu não poderia, já tinha 2 filhos em 94, né? Quando eu estreiei num grande trabalho. E eu não tinha a menor condição, levando uma vida que não era ruim, era uma vida de classe média, mas eu não conseguiria me manter no Rio de Janeiro durante uma novela inteira, sob pena de gastar todo o meu salário me mantendo no Rio de Janeiro. Quando veio a proposta de Laços de Família, o que me disseram, na verdade, é que nenhum ator queria fazer o personagem, né? E eu disse para eles, olha, eu quero muito, mas eu preciso de condições para me manter no Rio de Janeiro durante esse tempo, sem ter que lançar mão dos meus ganhos, das minhas remunerações. E a Globo, nesse ponto não, a Globo é uma emissora maravilhosa para trabalhar. Eles foram muito generosos. Então, eu tive, naquela época, o hotel, né, para morar durante esse ano. Foi o Hotel Everest, ali em Ipanema, na esquina da Rua Maria Quitéria, com a Prudente de Moraes. Quer dizer, não havia lugar melhor no Rio de Janeiro para se morar. Lógico. Não havia. Eu tinha um motorista que me levava, me buscava. E eu posso te dizer, Elton, que eu praticamente deixava a minha carteira de dinheiro no guarda-malas do aeroporto. Eu não tinha nenhum gasto, né? Então, eu tive a tranquilidade para poder ficar esse ano, foi um ano, porque a novela ficou, se não me engano, 10 meses no ar, e 2 meses foram de preparação. Então, eu tive a possibilidade de ficar tranquilo nesse ano, até porque a Globo também custeava as passagens para eu vir para casa. Toda vez que eu tinha 2 ou 3 dias de intervalo entre uma gravação e outra, eu pegava um avião no Galeão, descia em Porto Alegre. Demorava menos via Porto Alegre do que do Projac até Ipanema. Porque do Projac eu pegava a linha amarela, Galeão, 1h15, 1h20 de voo, estava em Porto Alegre. Quando chegava na hora de ir, a mesma coisa, ia no mesmo dia, bem cedo. E assim se deu. Quer dizer, a partir daí que se estabeleceu esse tipo de, digamos assim, de carinho entre o ator e a emissora, eu fui capaz, logo em seguida, de fazer diversos trabalhos. Sim. Aí eu já parti direto para uma outra novela das 8, que foi Esperança. Logo em seguida, no mesmo ano, já fui para uma minissérie importantíssima, que foi a Casa das 7 Mulheres, fazendo o Chico Mascate, que era um personagem muito importante. Nessa novela das 8, que é chamada Insensato Coração, eu fazia o vilão, que era uma coisa Em completamente... 2011, Insensato Coração. Ai, meu Deus, minha cabeça está... Já vou me lembrar. Mas eu fazia o vilão Sim. na novela. O meu antagonista era o Antônio Fagundes, né? Eu era o malvado e o Antônio Fagundes era o bonzinho, né? Se é que dá para a gente fazer esse maniqueísmo. Eu sempre achei uma besteira, mas enfim. E a partir daí eu cheguei a fazer assim, a ficar quase 6 anos sem sair do ar, né? Emendando um trabalho no outro, né? E sempre personagens muito diferentes, né? E logo em seguida fiz outra novela do Maneco, que foi Páginas da Vida, né? Isso. Em 2006. Isso. E a partir daí, então, bom, aí eu tomei muito gosto pelo cinema, Elton. Comecei a fazer muito cinema, comecei a trabalhar em filmes de alguma projeção. Eu fui o único ator profissional gaúcho, até hoje ainda não aconteceu, que participou do filme Quatrilha, ou seja,
eu participei de um Oscar, né? Que era uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida, de Uhum. participar de um filme que tenha sido indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? E durante esse tempo todo, eu recebi vários convites de outras emissoras, mas eu te confesso que eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande pela TV Globo, né? Então, eu me reservo sempre para os chamados deles. Eu fiz já novelas da Sete, fiz novelas que ganharam o Emmy de latino, como Lado a Lado, por exemplo. Agora, Isso. recentemente, eu fiz uma participação linda na novela do Jaime, que começava em Portugal, que era com o Bruno Cabreirizo, eu não estou lembrando o nome agora na novela. O Tempo de Amar? O Tempo de Amar, exatamente. Isso. Então, eu tenho uma sintonia muito forte com os diretores com quem eu trabalho. Com o Denis Carvalho, Insensato Coração, foi muito legal. Uhum. Mas tem um diretor, sempre alguém tem um diretor que se afina melhor. Eu trabalho muito bem, eu me sinto muito à vontade trabalhando com o Jaime, né? Então, nesses anos todos, eu fiz várias participações em trabalhos do Jaime. E, enfim, é isso, eu não sei. São quase 40 anos, né, Zé, de carreira. São 45 anos de carreira Pois é, quarenta e desde, cinco anos de profissão. São comecei, muitas histórias para contar, inúmeras novelas, minisséries, eu filmes. comecei muito menino fazendo teatro amador, né? Aham. Depois eu logo passei para o teatro profissional e em seguida passei para cinema e logo em seguida para televisão e nunca mais parei. Às vezes eu acho engraçado, porque eu leio, por exemplo, uma manchete numa revista assim: por onde anda o ator Zé Vitor Castiel? Qual é por onde eu ando? Esse não assiste televisão, né? Não, mas não é isso, eu ando trabalhando. Quer dizer, durante esse tempo Rapaz, todo. olha só, eu tô com sua ficha técnica aqui. É, Você não ficou. Aliás, todos os anos você está no ar. é. Então, assim, são 45 anos de trabalho e quando você não está na televisão, você está no cinema. Então, não Ah, sim. existe por onde anda. É. Você sabe essas manchetes que fazem assim? O Sim, que aconteceu com o ator? Tarará, tarará, tarará. Aconteceu é que eu porque virei você um vem de ator mais jornal. experiente, com muito cabelo branco, com É. pouco cabelo e branco, mas eu continuo trabalhando e vivendo disso. Mas tem um detalhe, eu nesse meio tempo, já questão de uns 22 anos, eu comecei a empreender na área do entretenimento cultural, né? Então, eu criei em Porto Alegre, junto com um outro ator, Rogério Beretta, que é um cara que fez toda a formação dele na Espanha, que é um cara Uhum. espetacular, é um grande ator de teatro. Nós criamos um festival sem muita pretensão, que acontece no verão em Porto Alegre, chamado Porto Verão Alegre. E depois de 22 anos, 21 para 22 anos, esse festival ele já é um dos maiores festivais multiculturais privados da América Latina. Então, eu acabei me transformando num empresário. Embora. Hum. Mas estou numa situação bem interessante, boa agora, porque meus filhos, tanto a Alice, que está com 30 anos, tanto quanto o João, que está com 26, a Alice se formou pela SPM em publicidade e o João se formou na SPM também em administração de empresas. Então, eles vieram trabalhar conosco, assim como o filho do Rogério Beretta se formou em cinema, vieram trabalhar conosco. E hoje, então, eu posso dedicar minha vida aos palcos tranquilamente, porque a meninada está assumindo, digamos, o empreendedorismo. Claro, Aham. claro, sempre nos ouvindo, porque nós somos muito experientes nisso, né? Mas me aliviou para poder passar um mês fazendo um filme na Argentina, ou viajar para o Uruguai, como foi agora, pouco antes da pandemia. Eu passei um tempo no Uruguai fazendo um grande filme com Jean-Pierre Noé, que é filme provavelmente indicado para Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, eu tenho tido tempo agora com a pandemia. Eu estou falando até iniciar a pandemia, né? Sim. E esse ano ele estava se mostrando tão profícuo. Eu tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro, onde eu tinha filmado com o Xuxem, que estava com um elenco parecido com um elenco que participava do Porta dos Fundos, alguns deles.
num longa-metragem muito interessante chamado Quem Vai Ficar com o Mário. Então eu tinha ficado 40 dias no Rio de Janeiro, porque eu tenho um dos personagens principais desse filme, e voltei para Porto Alegre, administrando o festival e tal, que eu falei, né? E aí eu disse para minha esposa, ó, vamos dar uma viajada, porque esse ano de 2021 vai bombar. Aliás, de 2020 vai bombar. Então vamos tirar umas férias e tal. E a gente foi então para Nova York, ficamos uns 20 dias em Nova York e tal. Quando nós voltamos, já na primeira conexão que fizemos, eu já senti uma certa altercação de equipes médicas, de equipes de primeiros socorros e tal. E eu até comentei com a minha esposa, digo, olha, eu acho que o negócio que está acontecendo não é tão simples assim. Então, cheguei em Porto Alegre, a primeira coisa que nós fizemos, minha mulher é psicanalista. Então, o que nós fizemos foi primeiro, eu moro numa casa, né, uma casa grande. A primeira coisa que nós fizemos foi montar um consultório para ela, com isolamento acústico, para que ela pudesse atender os pacientes de forma online, né? Montar um escritório, que é esse que eu estou sentado aqui agora para mim, eu estou sentado agora, montar um escritório para que eu pudesse despachar, trabalhar, né? Com tudo, dotado de todo o equipamento que eu preciso para comunicação, né? E mais adiante, ali eu tenho uma sauna, que eu desativei a sauna, uma sauna seca, e ali eu transformei no meu estúdio de áudio. Então eu corri na minha produtora e peguei e trouxe todo o meu equipamento de áudio para cá. Então a verdade é que eu não parei de trabalhar em momento algum. Em momento algum. Quando foi em março, o meu filho, o mais novo, né, que é tão maluco quanto eu, disse, pai, eu estava olhando aqui, abriu um drive-in no Rio de Janeiro. E aqui em Porto Alegre não tem drive-in. Eu disse, mas como é que nós vamos montar um drive-in se nós estamos isolados socialmente? Eu não saio de casa desde o dia 9 de março, né, que eu não saio de casa. E quarentena mesmo, 100%? Não, eu estou com 61 anos, eu sou grupo de risco e não vou me arrepender. Eu tenho muita coisa boa para fazer ainda, não vou me arrepender. Claro, com certeza. Mas ele veio com essa ideia e eu disse, olha, eu faço desde que ele tenha prazo para ter, ele tenha início, meio e fim. Eu não quero ser dono de drive-in. E foi incrível, porque no início de maio, nós abrimos o primeiro drive-in de Porto Alegre, né? Foi um tremendo sucesso, né? Lotação, sold out todas as noites, e aí, quando deu o prazo que eu estipulei, eu digo, agora fecha, não continua. E mesmo assim, nós ainda temos alguns projetos, então, quer dizer, eu não parei em momento algum em função da pandemia. Mas acho muito importante dizer e aproveitar esse canal que tu está me oferecendo, que é preciosíssimo, para dizer que os trabalhadores da área do entretenimento cultural, aqueles que não têm as suas reservas, que não são empreendedores, que não têm as suas reservas, que vivem exclusivamente da sua arte, do teatro, principalmente os técnicos, né? Os mais humildes, eles estão em gravíssima situação de vulnerabilidade social. Porque o entretenimento cultural foi o primeiro setor a parar. E certamente vai ser o último setor a voltar. Então, nós temos que ter na cabeça consciente que, às vezes, a gente liga, está brincando no Instagram, e aí está lá um violonista que a gente não conhece, tocando, de graça. Dando com a sua arte um pouco de conforto para aquelas pessoas que estão isoladas em casa, né? E por que eu digo isso? Porque um pouquinho antes, né, nas últimas eleições, houve uma certa tentativa de diabolização da classe artística, né, que eu achava muito injusto, né, e acho até hoje muito injusto. E agora, na pandemia, ficou muito claro, né, o papel do artista brasileiro. Porque foi o artista brasileiro, foi o escritor brasileiro, através de seus livros, né? Foram os cineastas, foram os atores, os cantores que fizeram as lives e que encantaram tanta gente.
E muitas dessas lives não foram financiadas por ninguém, foram gratuitas. Então, eu Foi. diria, se não fossem os artistas e os trabalhadores do entretenimento cultural, muita gente, após o jantar, iria lavar a louça e ficar olhando para uma parede. É, é verdade. Ó, mediante a sua fala, eu quero fazer dois comentários. Um, quando você disse que você comentou com a sua esposa sobre a questão que você pressentia, não sei, você sentiu que o ano seria difícil, né? Complicado. Eu tive uma experiência, inclusive, com você ontem. Foi o seguinte: a Elisa Rosa, eu só não vou me lembrar o nome agora, ela fez essa última novela da Globo, onde tinha até o Eduardo. Assim que eu me lembrar, eu falo para você. Ela fez essa última novela e ela é muito minha amiga, próxima. E ela achou que a nossa entrevista fosse ontem. Aí ela me ligou, tentou falar comigo, não conseguiu, me mandou mensagem e falou assim: Poxa, amigo, perdi a entrevista. Eu amo esse ator, nunca trabalhei com ele e tal, eu amo esse ator. E ela falou que se identifica muito com o seu trabalho. Você foi falando e veio um filme aqui na minha cabeça, porque assim, eu percebi um retorno muito positivo da sua participação das pessoas. Então, e conversando com você, eu sinto assim, você tem uma luz tão especial, que eu acho que Obrigado. você não tem noção de quanto você é abençoado, Muito porque obrigado. você passa uma leveza, você passa uma tranquilidade, que você está falando, mas eu estou aqui captando não só apenas a sua mensagem. Você consegue compreender, ô Claro que Zé? sim, claro que sim. Agradeço Então, muito assim, eu a sua queria dar esse retorno generosidade. para você, porque eu até falei com ela ontem, falei, Lisa, não a entrevista do José é amanhã, mas ele me passa isso também. Eu não conheço ele, mas é como se ele fosse tão familiar e conversando com você, eu percebo essa transparência. Você tem uma áurea muito leve, muito boa, uma luz especial. Então, assim, que Obrigado. Deus continue te abençoando, que Deus continue te iluminando, te dando muita saúde para você transmitir essa coisa boa para o público que você transmite. Muito Só para. obrigado. Eu agradeço a generosidade das tuas palavras, mas eu sempre tive uma noção muito clara, né, de que trabalhar com arte, no meu caso, como ator, né, e locutor, enfim, trabalhar com a minha imagem, né, Sim. sempre exigiu que a gente tivesse uma noção muito clara da diferença entre fama e sucesso, né? Eu sempre tive muito claro isso, que a fama é uma coisa efêmera, que ela vai, e assim como ela vai embora, né? Uhum. Mas que o sucesso ele é simplesmente a gente viver bem, viver feliz com o fruto do seu trabalho, né? E isso não vale só para o ator ou para a atriz, vale para todas as profissões, né? Então, o cara decidiu fazer determinada profissão porque gosta e ele consegue viver com o fruto daquele trabalho, ele é um cara de sucesso. Então, no momento em que eu aboli da minha cabeça a, a necessidade de me sentir famoso, eu acho que eu tive uma certa conquista humana, né? Que, que talvez fosse mais importante para as pessoas pensarem nisso, né? Uhum. Muita gente, eu acho que as redes sociais elas instigam isso um pouco, né? As pessoas vão para as redes sociais, elas querem ser protagonistas, elas precisam ser conhecidas, então elas precisam lacrar, elas precisam ganhar likes, elas precisam. Quando, na verdade, isso não é a coisa mais importante. O mais importante é eu tô fazendo as coisas que eu gosto, né? Eu estou feliz com o que eu faço. É, então eu acho assim, ó, que eu não saberia fazer outra coisa que não fosse trabalhar com entretenimento cultural, né? Então, já que é E a assim, sua que me faça formação é em feliz. direito, né, Zé? Na verdade, eu fiz a faculdade de Direito, porque na época que eu, digamos que encerrou o meu ensino, na época era outro, não é como é hoje.
segundo grau, digamos assim. Aham, Foi aonde sim. fazer o vestibular. Eu já trabalhava como ator amador, já tinha um grupo de teatro permanente, né? Mas eu fiquei um pouco temeroso, né, de abraçar uma profissão sem ter um certo conhecimento da sei lá, eu precisava falar português bem, eu precisava ler muito, eu precisava, para o sujeito ser um artista, ele precisa comunicar, pelo menos ele não pode assassinar o vernáculo, ele não pode falar errado, ele precisa ter leitura. E eu achei que a faculdade de Direito seria fundamental para que eu ampliasse os horizontes no sentido de ter noções de preceitos constitucionais fundamentais, de fazer outro tipo de leitura, de coisas técnicas, de ver sobre direitos. Eu me interessei muito por direito autoral, que é uma coisa que me ajuda até hoje, né? Sim. Me ajudou muito no sentido também de não ter que ter um agente, não que seja ruim, eu sou totalmente a favor que exista o agenciamento, não é isso? Mas no meu caso, que consigo redigir os meus próprios contratos, eu tenho uma capacidade interessante de negociar os meus contratos e tudo mais, porque a faculdade de Direito me deu isso. Mas a minha profissão sempre foi a de ator, tanto que não vai ter em nenhum documento profissão advogado. Até hoje, eu sou filiado à Ordem dos Advogados do Brasil, né, por uma questão muito mais afetiva do que qualquer outra coisa, porque, na verdade, eu só trabalho com arte. Sucesso. Na minha família também, meus irmãos são formados em direito, só eu que fui para a comunicação. Eu já, desde cedo, eu percebi que o direito não estava na minha veia. Aí fiz jornalismo, prestei vestibular, passei, fiz jornalismo. Quando eu estava concluindo jornalismo, eu prestei outro vestibular e passei para letras português. Então, assim, a minha vibe sempre foi outra. Meus irmãos trabalham hoje com direito, né? Eu tenho um irmão que é juiz de direito, outro é advogado, meus sobrinhos são também advogados. E eu sou super feliz na minha área. Então, assim, você tem que ter também uma vocação, né, para aquilo. Não adianta Na você. verdade, eu tive um incentivo muito forte, Elton, É, porque a minha família ela vinha já acostumada com a questão artística, né? Eu sou sobrinho, de verdade, de um dos maiores diretores que o Brasil já teve, que foi o Antônio Abujamra, né? sim, Infelizmente já faleceu. sim. O Abu ele era casado com a irmã da minha mãe, né? Então ele era meu tio de verdade, né? Então Uhum. eu sempre a família já não quer dizer, já tinha vencido aquele tabu da questão do artista e tudo mais, por um lado. Por outro lado, o meu tio meio que me adotou, quer dizer, nas minhas férias, tanto as de julho quanto as de verão, eu pegava o avião sozinho aqui, desde 9, 10 anos de idade, e ia para São Paulo. E o meu tio me levava com ele aonde ele ia. Então eu me acostumei, eu cresci assistindo. Era uma Uhum. época de repressão política, né? Então havia ainda a censura. Muitos jovens que estão nos Uhum. assistindo não sabem o que é a censura. Mas a censura, a Polícia Federal enviava para todos os espetáculos de teatro, enviava um profissional lá, um policial, que assistia um ensaio, quer dizer, era feito um ensaio só para uma pessoa, para o censor, e ele, com o texto na mão, ele ia riscando palavras ou frases ou cenas inteiras que não poderiam ir para o palco no outro dia, que era a estreia. E esse ensaio ele deveria ser Que feito loucura. na véspera da estreia. Então, em função disso, o meu tio me levava e eu assistia aos grandes espetáculos das coxias, né? E quem já foi num backstage, né, atrás das cortinas, sabe que aquele é o lado escuro e feio do teatro, né? Quando uma atriz ou um ator sai de cena, lindo, maravilhoso, para trocar de roupa, ele sai puto, sai brigando, sai reclamando, está errado o figurino. E aí, quando volta, né?
E eu fui me apaixonando pelo lado feio do teatro. Entendeu? Eu fui me apaixonando por aquele lado laboral mesmo, operário do teatro, sabe? Aquela coisa... Era bacana aparecer no palco, para mim. Era bonito, era lindo. Mas eu queria... eu gostar, o que me chamou mais atenção era como as pessoas podiam ser operárias e voltar imediatamente interpretando uma coisa completamente diferente. Então, dos meus 10 anos em diante, eu assisti os maiores atores e as maiores atrizes do país Imagino. pelo backstage. Então, quando eu fui fazer o Incidente Antares, 99% daquelas pessoas que eu citei para você, aqueles grandes atores e atrizes, já me conheciam desde menino. Talvez por isso tanta generosidade comigo, né? Porque eu era meio que um talismã. Lá no mês de julho eu aparecia, ficava com meu tio aquele mês inteiro, depois no verão a mesma coisa e tal. E foi por ali que eu me apaixonei pelo teatro, né? Eu tenho um primo, inclusive, que é o filho dele, que é o André Bujan, que é um grande guitarrista, um grande músico. Todo mundo conhece o André Abu, é meu primo irmão, que é um grande músico, já fez trilha para filme do Tarantino, é dele a trilha do Carlota Joaquina, do A Que Horas Ela Volta. Enfim, é um grande músico. Aliás, Elton, uma bela entrevista para você fazer com Ótimo. Com o André. Ele é um cara muito querido, assim. Ótimo. Ele é muito amigo de todos os músicos, assim, respeitados do Brasil. E ele é bem mais novo que eu. Mas eu vi aquele menino aprender as primeiras dedilhadas de piano. E passou depois a ser um dos maiores guitarristas do mundo, né? Que é filho do Abu. Então a família já tinha essa coisa da arte, da renúncia pela arte, da ausência pela arte e tudo mais. E também já tinha a noção de que a arte não podia ser levada na brincadeira. A arte é profissão. Também. Claro que quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a profissão vira uma diversão. Sim, fato. Não é diversão. Diversão é participar do Big Brother. Isso é diversão. Ô Zé, eu quero te agradecer por você compartilhar um pouco da sua história de vida, você que faz parte dessa história do Brasil, da história da televisão brasileira, 45 anos de carreira, mais 61 anos de idade, você que nasceu também no campo da arte, então você faz parte dessa história. E mais uma vez eu quero pedir a Deus que te abençoe, tá? Porque você é um cara abençoado, você é um cara de luz. Então, só desejo para você sucesso, saúde e que você continue fazendo a nossa felicidade, que é te assistir. Muito obrigado. Eu retribuo esses votos todos. Eu acho que esses sentimentos assim genuínos, eles sempre trazem de volta uma coisa muito bonita, que é a gratidão alheia, né? Acho que nós andamos muito belicosos na nossa vida em geral, né? E acho que está na hora da gente começar a se desejar coisas boas, né? Verdade. Enfim, eu gostei muito, achei curto demais, gostaria de ficar mais tempo com você, não tem problema nenhum. Quando precisar conversar, eu estou por aqui, provavelmente não vou sair de casa tão cedo, né? Verdade. Você está no Rio de Janeiro, não? Não, eu estou no Espírito Santo. No Espírito Santo, maravilha. No Espírito Santo. Que maravilha, maravilhoso. Você conhece o Espírito Santo? Conheço. Já comeu a moqueca capixaba? Claro que sim. Claro que sim. Pelo amor de Deus, a moqueca capixaba é a moqueca. É a moqueca, né? É a moqueca. Eu sou filho de mãe baiana. E aí eu brinco com ela dizendo, não, isso não é moqueca é a capixaba. Dá briga, hein? Cuidado que dá briga, hein? Eu sou torcedor da Desportiva aí. Isso aí, sucesso. E quando tiver em terras capixabas, tá, eu faço questão de te levar num dos melhores restaurantes. Tem o Daniel de Castro, que é o chefe da Ana Maria Braga. Você tem que comer a moqueca capixaba do Daniel de Castro, tá? Eu faço questão disso, vai ser um grande prazer. Mas primeiro nós precisamos sair dessa enrolação que se abateu verdade. sobre o mundo, né?
E É a gente está aqui verdade. conversando e tudo, e chega às vezes até a abstrair, esquecer, mas a gente não pode esquecer É, das pessoas que estão perecendo aí, que estão morrendo, esses óbitos todos em função dessa doença muito terrível. triste. E acho que a gente precisa estar com isso muito presente a partir de É, agora, até para a gente poder encarar o mundo de uma maneira diferente, né? Poluir, sim. poluir menos, brigar menos, enfim, uma série de coisas que é papo para outro, Você disse tudo. né? A gente não pode esquecer das coisas ruins, na verdade. Aham, verdade. Mas quando você tiver alguma novidade, Zé, manda para a gente aqui no Na Lente, que vai ser um prazer compartilhar para o Posso nosso fazer. público e também para o seu público. Você já adiantou 2021, vem novidades por aí, Eu 3 longas, né? são 3 longas que Então, estão em inéditas. breve, Né? Tem um uruguaio, né? E 2 brasileiros. Né? sucesso total, sucesso total. Obrigado, meu amigo. Obrigado mais uma vez e que Deus te abençoe. Obrigado, igualmente. E antes de ir embora, só mais uma coisinha, eu queria deixar Fique à vontade. um beijo para a Elisa, que foi tão carinhosa no comentário que ela fez. Eu espero que ela tenha visto hoje. Se ela não viu, Lembrei certamente a ela... novela Novo Mundo. Novo Mundo. Foi a última novela que ela participou. Entendi. Eu queria Elisa deixar, Rosa. Elisa, eu queria deixar um beijo para ela. Se ela não pôde estar conosco aqui hoje, certamente vai ficar no teu feed do Instagram. Claro. E também dizer para as pessoas que eu não tenho Twitter, né? Eu não tenho Facebook. Se acharem por lá é fake, mas eu tenho Instagram, que é o @Zé Victor Castel, que eu adoro usar o Instagram porque eu acho que é uma rede social lúdica, onde a gente... Sim, bastante interativa, muito bacana. Não, a gente começa a conversar com uma fotografia, com uma obra de arte. Então, Exatamente. um beijo, querido. Beijo, Muito meu irmão. obrigado. Que Deus te abençoe. Sucesso para você. Gente, vocês acompanharam essa entrevista. Nós Muito obrigado. conversamos com o José Vitor. Em breve, essa entrevista vai ser disponibilizada no nosso programa Na Lente, mas também no nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Se você não é inscrito, corre lá na minha bio, no meu perfil, se inscreva, porque amanhã nós vamos conversar com o Beisola. Para quem não sabe, ele sofreu um pequeno AVC, ele passa bem, mas amanhã ele vai contar detalhes do seu tratamento e, é claro, nós queremos saber se em breve o Beisola já vai estrear numa grande produção. Tá bom? Não esqueça o nosso compromisso amanhã às 19 horas com o Beisola e corre lá na nossa bio, tem o link lá, se inscreva, acompanhe a nossa programação diariamente aqui de entrevistas. Nós temos o quadro Por Onde Anda, que nós resgatamos a imagem do artista e trazemos para você uma grande novidade. Tá, gente? Um beijo e até o nosso encontro de amanhã. Tchau, tchau.